Eu acho que o mais interessante de se enxergar Lampião feitos são os feitos negativos do que aconteceu aqui dentro do território sergipano. Depois do dia 1º de março de 1929, quando Lampião entrou em Sergipe por Carira, entrou de forma bem calma na cidade de Carira, foi bem interessante porque ele tinha proteção aqui dentro do... Ele gostava do estado de Sergipe porque ele tinha proteção aqui do estado de Sergipe, grandes coronéis que protegiam, principalmente o próprio governador, era o Nido de Carvalho, ele tinha uma certa proteção. Então, o que foi que aconteceu? Sergipe, nos primeiros anos, no primeiro ano, no segundo ano, Lampião estava um pouquinho mais calmo aqui. No ano de 1929 e grande parte do ano de 1930. Depois disso, as volantes baianas e pernambucanas começaram a entrar aqui. Existia um pacto que uma volante de um estado não podia entrar no outro. Isso já era uma tática para os cangaceiros escaparem mesmo. Que aí ele estava lá na Bahia, corria para Sergipe, daqui que a Sergipe fosse se armar para pegar ele já tinha entrado no mato se escondido. Quando o Lampião ele entra praticamente pela segunda vez, vindo pelo São Francisco, entrando, chegando em Borda da Mata, ele percebeu que a sociedade sergipana começou a se armar contra ele. Ele recebeu a notícia, porque ele botou o pé e disse assim, ó, tu não vai entrar na cidade como tu entrou, vai pro cinema, como ele chegou em Capela para assistir filme e foi bater papo com o prefeito, não vá mais aqui. O povo agora estão tudo se armando, o governo está botando arma na mão do povo, estão cavando trincheira, em Dores mesmo, encher de trincheira a cidade, o povo foi para a torre da igreja de Capela, a cidade tudo se armando. Aqui em Itabaiana abriram onde é o mercado ali, o mercado, o Talho da Carne Verde, era o quartel-general da região. Sergipe se armou e disse, não, agora a gente se arma aqui contra Lampião. E aí é onde está o grande detalhe. Aí ele não poupou mais, aí ele entrou matando. Aí ele entrou, chegou em Aquidauana, cortou a orelha, matou, cortou a orelha, chegou em Dores, castrou, aí começou a castração, estupro e outra. Dizer que Lampião fez isso é um erro. Ah, Lampião castrou em Dores. Não foi Lampião, é o bando de Lampião. Mas quem castrou foi outro cangaceiro chamado Cordão de Ouro. Ah, lá em Aquidauana, Lampião cortou a orelha de um cara chamado Zé do Papel. Mentira, quem cortou foi Zé Baiano. Ou seja, mas a fama toda ia para Lampião. Então assim, ele é o líder, ele é conivente com aquilo que estava acontecendo. Então, a partir daí, ele começa a praticar crimes extremos aqui dentro do estado de Sergipe. A partir de 32, com o nascimento da filha de Expedito Ferreira na região entre Canindé e Porto da Folha, que na verdade na época era Porto da Folha, o que foi que aconteceu? Ele deu uma esfriada um pouquinho mais. Com a entrada das mulheres em 1930, ele começou a esfriar um pouquinho esses crimes como castração, estupro. E aí o que foi que aconteceu? Aí agora começam as grandes refregas com a polícia. Aí tem Maranduba, que foi um dos maiores tiroteios que teve, o segundo maior do cangaço. Então assim, tudo foi confabulando para um cangaço chamado Cangaço S.A., que era quase como se fosse uma organização criminosa mesmo, dividida para praticar assalto. Ou seja, resumindo, ele entra em paz, depois entra em guerra com a sociedade civil, depois entra com a calmaria com a entrada das mulheres, depois a volante, não, a gente tem que acabar com o Lampião. Aí pega ali praticamente de 36, quando ele é filmado, e a sociedade diz, ué, como é que um gringo consegue localizar Lampião e a gente não? Aí a partir daquilo ali, começam as grandes lutas, eclodindo com a morte dele em 38 na Grota do Angico. Resumindo aí, os grandes feitos de Lampião é basicamente isso aí. Então, você comentou, você fala bastante da transição, né, de Lampião entre o sertão sergipano e tal, das cidades e outras. Podemos comparar Lampião com Antônio Conselheiro, que ele fez na Bahia e tal, na questão ideológica, religiosa, que era como retirante e ajudar o sertanejo com a seca? De jeito nenhum. O Antônio Conselheiro, quando ele sai lá de Quixeramobim, lá no Ceará, coincide exatamente na época da Grande Seca, quando ele sai de lá. E existe uma coisa que é interessante, o sertanejo ele tem um fascínio, inclusive até hoje mesmo, com a questão do religioso, de seguir o religioso. Por exemplo, eu traço um paralelo do Antônio Conselheiro com algo que está acontecendo hoje em Mata Grande. Existem traços messiânicos ainda em Mata Grande que as pessoas seguem um líder religioso lá chamado Padre Ciso, que é muito amigo nosso, nos recebeu de braços abertos, mesmo ele com os problemas lá, o pessoal, resumindo, o pessoal estava querendo matar ele, sofreu um atentado, e mesmo assim ele recebeu a gente, entrevistei ele e tudo.
esse tipo de personagem, como o Padre Cícero, o Beato Lourenço do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, o nome grande, né? Beato Lourenço da Santa Cruz do Deserto, lá no Ceará. Você tem os... aqui, como é o nome? Pedro Delfino, na cidade de Santa Brígida, aqui, que morreu na década de 60, e ainda o povo ainda tem ele. Então, existe uma grande diferença entre o beatismo e o cangaceirismo, ok? Não quer dizer que dentro do beatismo não existia o jagunçismo, no caso. Existiam os jagunços que seguiam o Padre Cícero. Acho que há um ponto de paralelo que nós temos, são aqueles jagunços que seguiam o Padre Cícero, o Antônio Conselheiro. Mas como figura ideológica entre Antônio Conselheiro e Lampião, nada. O Antônio Conselheiro queria criar uma sociedade independente, autossuficiente, que pudesse ajudar o povo mediante o sofrimento que esse povo estava lá. Eu tive um tio trisavô que, quando ele chegou aqui em 1877, vindo lá da cidade de Cuncas, distrito do Barro, no Ceará, chegou aqui, na hora que botou os pés aqui na região de Cruz das Graças, chegou para o pai mesmo e disse assim: pai, não vou ficar aqui não, vou seguir o Beato. E de lá mesmo de Cruz das Graças partiu, conseguiu acompanhar ele aqui em Itapecapega, eu esqueci o nome. Depois de Tobias Barreto tem o Itapicuru. Chegou em Itapicuru, o Antônio Conselheiro estava preso. Aí esperaram o Antônio Conselheiro ser libertado, porque ele foi acusado de ter matado o pai. Mandaram, toda aquela história, né? Aí depois, foram seguindo, chegaram em Monte Santo. Subiu a serra, Monte Santo foi lá que falou aquela frase, que o sertão vai virar mar e tal. De lá de Monte Santo ele desceu a capela e foi para aquela região. Então esses seguidores foram para lá e construiu Arraial de Canudos. Lampião não construiu nada. Lampião era nômade. Lampião só vivia no mundo. Ele tinha, o grupo dele era um grupo armado. Era um grupo armado pronto a atacar, pronto a roubar. Só que muitas pessoas chegam assim, para questão, para encerrar, para você ter uma ideia, as pessoas chegam assim: mas Lampião, se ele quisesse, ele parava. Se ele parasse, é como você andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Se não botar os pés no chão, você cai. Você cai. E Lampião não tinha mais pés para colocar no chão. Tinha que continuar pedalando. E ele sabia, tanto que uma vez o Padre Cícero em 26 chegou e disse: meu filho, deixa essa vida. Ele faz: dessa vida só sai morto. E era esse o caminho do cangaceiro. Antônio Conselheiro não esperava morrer. Ele esperava que o governo deixasse ele em paz, que na verdade ele era monarquista, né? Com aquela ideia monárquica de coisa. E o governo não aceita. O governo não aceita. O mesmo caso que aconteceu em Canudos aconteceu em 1937, na região lá do Caldeirão, da Santa Cruz do Deserto, que é o do Beato Lourenço, que eu estou falando, que nós já estivemos lá. Mesma coisa, o governo chegou lá e matou 1000. Jogou bomba, entrou 300 soldados lá, pegou, matou, montou, todo mundo jogou dentro do buraco e tocou fogo. Acabou. E quem quiser fazer, quem fizer outro desse tipo, acaba do mesmo jeito. Acaba do mesmo jeito. Como surgiu esse afeiçoamento de Lampião por Padre Cícero, já que ele tinha Padre Cícero como seu padrinho? É bem complicado esse negócio de Lampião e Padre Cícero, sabe? É o seguinte: Padre Cícero era e é líder espiritual de grande parte do sertanejo. Porque você chegar na casa de uma pessoa daí do sertanejo e não tiver uma estatuazinha. Na minha casa tem 2, imagine na casa do povo que é sertanejo, que é devoto, e eu sou quase ateu. E eu tenho lá, e eu me emocionei muito a primeira vez que eu cheguei no horto. Chorei, parecendo uma criança, porque eu ouvia muito minha avó falando. Imagine, o sertanejo ele tem essa ideia de seguir religiosos, já é nascente. Você vê que o próprio catolicismo mesmo aí, comandando principalmente as classes mais pobres, que precisam justamente de uma palavra amiga. Eu sempre digo, os padres foram os primeiros psicólogos da humanidade, né, com seus confessionários. E o que foi que aconteceu? O Padre Cícero, ele, que não era padre, aí é onde está um grande detalhe, que o Padre Cícero, depois da sedição de Juazeiro, ele deixou de ser padre, não era mais padre, mas mesmo assim ele continuou sendo líder religioso. E o que é que acontece? Quando Lampião nasce, Padre Cícero já era ícone. Então Lampião nasce, cresce com aquilo ali. Padre Cícero, como um símbolo como eu podendo assim, de um povo sofrido. E o que é que acontece? Quando Lampião, em 1926, Lampião pegou, um ano antes, pegou a família toda e disse assim: nossos pais morreram,
Nossa mãe morreu do coração, mas pode ter certeza que foi por causa dos problemas que nós tivemos familiares. Nosso pai morreu por causa da nossa família, então minhas irmãs e meu irmão, e meus 2 irmãos, o João e o Ezequiel, vocês 2 com nossas 4 irmãs vão pro Juazeiro, chega lá pro Padre Cícero e tome conta de vocês. Chegaram lá, fizeram amizade com o Padre Cícero. O Padre Cícero foi o pai das irmãs e dos irmãos de Lampião. Quando foi em 26, Lampião recebe uma carta. Lampião estava na região aqui de Petrolândia, indo em direção à Serra Talhada, e recebe uma carta convidando ele para se juntar aos batalhões patrióticos que eram lá em Juazeiro para combater a coluna Preste. Chegou a notícia que a coluna Preste ia invadir o Juazeiro e ia acabar com tudo. E aí, para evitar isso, Floro, que era o Floro Bartolomeu, chegou e disse: não, a gente tem que montar um exército. Mas em tão pouco tempo, como montar um exército? Em tão pouco tempo, temos que pegar um exército pronto. Quem? De Lampião. Aí a metade foi contra, a outra a favor. E aí o Padre Cícero, junto com Floro, chega a um acordo: vamos convidar Lampião. Aí eles convidaram Lampião. Lampião entrou no Juazeiro dia 8 de março de 1926 como herói. Ele foi recebido com palmas pelo povo, com louro. Lampião mais 49 cabras. E um cabra de Lampião, ele vale por 50 soldados. Treinado assim, chama, toma uma arma aqui, agora você é soldado. Porque antigamente era assim, você tava aqui, ele botava uma arma na mão e dizia assim: agora você é volante, vamos atrás. Aí, não quero ir não, mas se você matar um cangaceiro, o ouro que tá lá com ele e tudo, aquele fascínio, o Eldorado, na época era o Eldorado do cangaço, era ir atrás do cangaceiro para pegar o que ele tinha. E aí Lampião chega lá no Juazeiro. No dia que Lampião chega na cidade de Barbalha, que era vizinho, aí recebe a notícia que